Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 9 ao 19. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Estamos diante de um texto que muitas das vezes mesmo, tem sido erroneamente interpretado. Muitas vezes esse texto, essa parábola, ela é tida como interpretação para alegar que Deus rejeitou o seu povo Israel. E no decorrer desta mensagem, no decorrer desse estudo bíblico, estaremos verificando se realmente essa é uma posição que a Bíblia nos coloca. Se essa é a posição desse texto e demais textos da Bíblia. Pois nós não podemos interpretar um texto fora do contexto, e é o que muitos estão fazendo hoje em dia, porque às vezes interpretam, às vezes sem conhecimento, às vezes interpretam para não ferir, às vezes a sua liderança, porque às vezes ele sabe da realidade, mas ele profere algumas palavras nos púlpitos das nossas igrejas são proferidas com a seguinte requisito: para não ferir a linha teológica que a liderança tem colocado, estabelecido como defesa para a sua fé. E às vezes, porque algumas palavras são colocadas nos púlpitos erroneamente, porque às vezes ela vai trazer uma vantagem pessoal, ou de outro modo também são proferidas algumas mentiras, posso assim dizer, por não se conhecer a Escritura Sagrada, por não ter conhecimento do texto sagrado, muitas pessoas repetem aquilo que simplesmente ouvem. O contexto deste capítulo 20 do Evangelho de Lucas, nós encontramos antes dessa passagem, que é isto que nós iremos discorrer, é que Jesus efetuou a purificação do templo. E este mesmo contexto aqui é encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, onde esse contexto, essa passagem, ela é antecedida pela purificação do templo. Em Mateus 21, versículo 33 a 45, nós encontramos esta mesma parábola,
parábola com a seguinte situação. Primeiro vem a purificação do templo, porque havia ali uma certa corrupção que estava sendo exercida durante aqueles dias ali no templo e que estava infringindo o templo, ou seja, a casa de oração, o lugar de culto dos judeus. E Jesus fez a purificação do templo, derrubando as bancas ali e dizendo que a Bíblia diz que a casa do Pai é casa de oração, não é lugar onde os ladrões, os covis, fazem os seus ninhos. E também pela figueira, quando ele vem pela manhã, no outro dia, que ele se retira para Betânia, após a purificação do templo, no outro dia, ele vindo de volta ali para o templo, ele no caminho, ele vê uma figueira, e como ele está com fome, ele se dirige até essa figueira e não encontra frutos, e ali ele profere algumas palavras, segundo alguns textos e segundo alguns pregadores, que amaldiçoam aquela figueira. E nós já conhecemos a história. Mas aqui no caso, encontramos a seguinte passagem antecedendo a esse texto, que os principais do povo ali, os principais anciãos do povo, os saduceus, que eram os sacerdotes da época, o sacerdócio estava sendo exercido pelos saduceus. Os saduceus, eles haviam adquirido essa possibilidade para que eles fossem sacerdotes. Eles não eram levitas, aquele grupo que não acreditava em ressurreição. Os saduceus, eles haviam adquirido, comprado essa função de sacerdote. Por aí começa a interpretação desta parábola. E agora eles chegam para o mestre e perguntam para Jesus: com que autoridade você está fazendo isso? Tu fazes isto? Faz essas coisas que tu fazes? Com que autoridade? Quem te deu autoridade? E é assim que muitos se acham hoje em dia. Não são legítimos e acham que têm o domínio da casa de Deus. E os saduceus estavam realmente nesta condição. Eles se achavam, como muitas pessoas se acham, dono do nariz. Mas a Bíblia nos revela que nós não somos donos da nossa vida. A nossa história, ela é regida. Quem é dono da nossa história é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Ele é dono da nossa vida, Ele é dono do nosso respirar, Ele é dono da nossa história, Ele rege a nossa história. É um engano pensar que eu posso fazer qualquer coisa, pois a própria Bíblia nos diz assim, que sem Jesus não podemos fazer nada. É Ele que executa, é Ele quem permite, é Ele quem dirige, é Ele quem domina, é Ele quem reina absoluto. E aqui ele começa a parábola. Antes de proferir a parábola, ele responde a este questionamento daqueles que ali estavam questionando sobre a autoridade. O vaso pergunta para o oleiro: por que você me fez assim? Não me faz assim, me faz desse outro jeito. Poderá o vaso questionar para o oleiro? Aí Jesus responde para ele com uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Me respondam. Aí eu vou responder a pergunta de vocês. O batismo de João era de Deus ou dos homens? E eles começaram a discutir, dialogar entre si, entre eles. Olha, se dissermos que é de Deus, estaremos confirmando a nossa incredulidade.
Se dissermos que é de Deus, estaremos confirmando a nossa incredulidade. Se dissermos que é dos homens, tememos o povo, pois o povo confia e acredita que João era um profeta. Meus amados, e eles olharam para Jesus e disseram: não sabemos. Aí Jesus disse também não vou vos responder acerca de qual autoridade eu executo essas obras e estes sinais. E Jesus agora olha para a multidão e naquele instante ele continua e abre os seus lábios e profere a parábola dos lavradores maus. Um certo homem plantou uma vinha. Um certo homem plantou uma vinha. Fez um lagar em Mateus e Marcos, ou seja, ele fez um lugar para o processamento também das uvas, para a extração e para o processamento do vinho. Além de ser uma plantação de uva, era uma vinha realmente. E quando falamos em vinha nesta parábola, a Bíblia se refere a um local específico, se refere a uma geografia, a uma também geopolítica. E aquele homem plantou uma vinha e ele fez muro ao redor, fez o lugar, e arrendou para alguns lavradores. Olha, vocês vão plantar, vocês vão continuar, mas arrendado, isso aqui é meu, isso não é doado, isso está arrendado. Quando se arrenda uma fazenda, quando se arrenda uma plantação, dá-se de volta a renda, uma parte da renda daquela lavoura. E foi isso que estava acontecendo com esses lavradores, quando o senhor desta vinha, ele arrendou. E a Bíblia diz que ele não vendeu, ele não deu de presente, mas ele arrendou. E ele deixando, ele viajou para longe, viajou para país distante. Ou seja, ele não ficou em cima dos lavradores. Faz assim, faz assim, faz assim. Não, ele deixou, ele deu livre arbítrio para que a plantação fosse colhida, fosse tratada, fosse zelada, conforme a experiência daqueles lavradores. Porque também ninguém vai arrendar uma plantação, uma lavoura, seja lá do que for, se não tiver experiência para tal. Mas a Bíblia relata que chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo desses lavradores devolverem um pouco da renda daquela vinha. E este senhor, o dono dessa vinha, ele envia um mensageiro. Olha, diz aqueles lavradores que chegou o tempo da colheita, agora eles me repassem um pouco da colheita, dos frutos, a parte que me cabe. Porém, a Bíblia diz que este mensageiro foi espancado e foi despachado de volta vazio, sem nenhuma parte nos frutos daquela colheita. E aí foi enviado o segundo mensageiro. Mas a Bíblia diz que a estes também feriram. No contexto bíblico, em Marcos e Mateus, diz que a estes também feriram na cabeça. Ou seja, mataram. Foi mandado um terceiro. Mas da mesma forma eles agiram. Mateus e Marcos dizem que foi enviado outros. Aqui em Lucas diz que agora o Senhor, o dono da vinha, diz que farei, pois enviarei meu filho. Aí eles vão respeitar. Vejam bem. Os mensageiros foram enviados e foram espancados e até mortos.
E agora o Senhor diz: eu vou enviar o meu filho, porque ele é o herdeiro, ele é o dono daquela vinha também, ele é proprietário daquela vinha, e esses lavradores vão respeitá-los. Mas a Bíblia informa que vendo, eles disseram: olha, lá vem o herdeiro, vamos matá-lo, porque a herança se tornará nossa. E eles tomaram a vinha, levaram o herdeiro, o filho do dono da vinha, para fora, tomaram posse da vinha, levaram para fora, quer dizer, lançaram fora, quer dizer, você não tem nada aqui, mais nada, nós agora somos os donos. E Jesus continua, e mataram o herdeiro. Jesus agora pergunta novamente, ele lança uma interrogação: que fará, pois, o dono da vinha? Ele irá e destruirá esses lavradores maus, e a vinha passará para outros. A Bíblia relata que eles olharam e disseram: não, não seja assim. E Jesus disse: mas o que é que está escrito sobre a pedra angular que foi rejeitada? A pedra principal, ela agora se transformou em pedra angular, e todo aquele que for lançado sobre ela será espedaçado, e aquele sobre qual ela cair se tornará em pó. O que Jesus está dizendo é a respeito do dono da vinha: tirar a posse daqueles lavradores que foram maus, que se apossaram daquilo que não é próprio, do que é alheio, do que não lhe pertence. Jesus estava se referindo à corrupção dos saduceus. Jesus estava se referindo à condição sacerdotal, àquela liderança. Eles eram os líderes da nação de Israel, mas não eram a nação de Israel no completo. Eles eram ilegítimos. E quando o líder é ilegítimo, não tem valor jurídico. Quando a liderança é ilegítima, não há nenhum valor jurídico para tal, para nenhuma demanda, ainda mais uma demanda diante do Criador. Portanto, se você tem chamada do ministério, se você tem uma chamada de Deus, aguarde o seu tempo. Não lute ilegitimamente. Não faça nada ilegítimo, para não transformar a legitimidade da chamada divina na sua vida. A sua história, ela vai ser desenvolvida, custe o que custar. Porque Deus acha os seus. Esteja onde estiver, os seus olhos estão conhecendo, ele sabe de tudo onde está. Mas ele tem um tempo de ação. E eles entenderam que esta parábola falava deles, que Jesus estava pregando para eles. Agora esta parábola tem sido usada para dizer que Deus rejeitou a nação de Israel. Que o Senhor Deus rejeitou, colocou os judeus de lado. A nação de Israel não tem mais nenhum plano, não tem mais nenhuma herança. E olhando o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, não é isso que nós encontramos. Não é isso que as escrituras sagradas nos relatam. Precisamos entender o plano de Deus para com a igreja. É um plano
do Senhor para com a igreja. Mas o plano de Deus para com Israel é um plano de Deus para com a nação de Israel. E hoje estamos no tempo da graça. O que significa o tempo da graça? Não a lei. Como desvincular a lei da graça? Sendo que Jesus mesmo disse: eu vim cumprir a lei. Eu vim aperfeiçoar a lei. E se ele veio aperfeiçoar, ele não veio excluir, ele não veio delatar. Como usamos, né? Vamos deletar isso aqui. Não me interessa, mas deletamos. Não, Deus não deletou a memória. Da memória dele a lei, da memória dele. Não está deletado. A lei traz ao homem, segundo o apóstolo Paulo, o conhecimento do pecado. Porque sem conhecimento do pecado que a lei apresenta para o homem, não há o arrependimento, que é sem a lei, não há conhecimento do pecado, não há sem mandamento, não há por que exigir arrependimento. Porque o arrependimento é a carruagem da graça de Deus. A graça de Deus, ela produz o arrependimento. E é através do arrependimento que o homem crê, que a fé para a salvação é desenvolvida. Desvincular a lei, que foi aperfeiçoada, que foi cumprida pelo nosso Senhor, da graça, é a maior desgraça do cristianismo moderno. Vai nos levar a um evangelho sem cruz. Vai nos levar a um evangelho sem sacrifício. Vai nos levar a um evangelho doce. Vai nos levar a um evangelho que as formigas podem contaminar. A graça de Deus, ela é alcançada quando se há o conhecimento, porque ninguém que peca na graça hoje, senão assim ninguém nasceria com o pecado, no pecado. Mas a Bíblia diz: todos foram desligados da glória de Deus. Mas em questão aqui é os saduceus, aquela liderança ilegítima, aquela liderança corrupta que havia conseguido o sacerdócio através da compra. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos faz alguma advertência, algumas perguntas sobre a nação de Israel. A queda de Israel, da nação de Israel, é a riqueza para a nossa salvação? A diminuição de Israel é riqueza para as nações, os gentios? O apóstolo Paulo fala a respeito do enxerto. Nós, as nações gentias, fomos enxertados. Éramos jambuzeiro bravo e fomos enxertados. E o enxerto todos nós conhecemos. Tira-se um ramo, quebra-se um ramo para que o enxerto seja executado. Mas aquele ramo que é quebrado é o ramo natural da árvore. E veja bem, por isso que o apóstolo Paulo diz: Deus que não poupou os ramos naturais, agora Deus fez um enxerto. Se ele não poupou os ramos naturais, ele vai poupar o enxerto? O apóstolo Paulo também pergunta: é o enxerto que sustenta a raiz? Ou é a raiz que sustenta a árvore?
E se nós formos responder a essas perguntas, precisamos voltar no nascimento de Jesus Cristo, ali quando Simeão e Ana, quando Simeão pegou a criança em suas mãos e disse: Senhor, já pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Este aqui é luz para iluminar os gentios e é a glória para Israel. E Jesus Cristo é luz para os gentios e glória para Israel. Como rejeitar a nação de Israel, a qual o Messias é a glória? Jesus foi prometido para os judeus. Para os judeus, os gentios, Jesus não teve promessa para os gentios, Jesus foi prometido, o Messias foi prometido para Israel. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 da carta aos Romanos, ele discorre acerca da herança de Israel. Ali, para os judeus, diz o apóstolo Paulo, para vós, os judeus, foi dada a adoção de filhos. Não foi dado para os gentios. A adoção de filhos não foi dada para os gentios, foi dado para a nação de Israel. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiro em Cristo. O apóstolo também, mesmo livro aos Romanos, fala a respeito da descendência de Abraão. Sabemos que em Isaac foi chamada a descendência de Abraão. Ismael era filho da escrava, mas não era o filho da promessa. Precisamos atentar para alguns detalhes, para alguns segredos do texto bíblico. A lei foi dada para os judeus. A lei foi dada para os judeus. Por que muitas pessoas hoje querem excluir os judeus da herança de Deus? É porque não entenderam o plano das 70 semanas, o plano das 70 semanas de Daniel, o plano de Deus para com a nação de Israel e o plano de Deus para com a igreja. O projeto de Deus para com a igreja não exclui a nação de Israel. Muito pelo contrário. Jesus derrubou. Ele veio para derrubar todas as paredes da separação e desfazer toda a inimizade. Essa inimizade que é propagada, que foi a partir do 4º século, incutida nos ensinos, foi pelo romanismo, para que nós entendamos e agora caiamos no mesmo erro de excluir uma parte do projeto de Deus. E a reforma também ratificou isso aí. O romanismo tem nos enfiado goela abaixo e os seminários nos ensinando muitas das vezes essa inverdade, que Deus rejeitou Israel. Mas nós temos que provar com a Bíblia. Vamos continuar. A lei foi dada para Israel, o culto foi dado para Israel. Se hoje nós temos esse culto é porque eles preservaram, porque o culto foi dado a eles. As promessas, o Messias foi prometido para eles. Os patriarcas. Romanos capítulo 9, 1 a 5 fala sobre isto. E ali diz também que o Messias, Jesus Cristo, o Cristo, é descendente dos judeus. Ele é judeu. Não adianta dizer que Deus é brasileiro, porque não é. Que Jesus é brasileiro, não. Ele nasceu descendente de judeu. Eu não posso transformar o Jesus do meu jeito. Eu tenho que aceitar o Jesus conforme a Bíblia me revela. Ah, quanta ignorância tem sido hoje discutida, praticada e falada. Nós temos a obrigação de orar
a favor da paz em Jerusalém, da paz para com Israel. Da paz. Porque veja bem, se a queda deles é riqueza para nós, os gentios, a diminuição deles. Agora imagine a restauração. Que glória não será para nós! Tem muita gente querendo dividir o céu, querendo dividir o arrebatamento aí. Jesus vem primeiro para a igreja, depois ele vem para os judeus. O arrebatamento é um só. O arrebatamento está na agenda de Deus como único evento. O arrebatamento de Deus não se dará em duas partes. Ele se dará em um único evento. Para finalizar, a Bíblia nos fecha este comentário. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, do verso 35 a 37, nós encontramos um texto bíblico a respeito da rejeição de Israel da seguinte forma, que Deus se expressa a respeito da rejeição de Israel. Porque já naquele tempo do profeta Jeremias já havia essa interrogação: Deus vai rejeitar o seu povo? Deus vai rejeitar a nação de Israel? Sempre o inimigo quis ocultar de nós, os gentios, o segredo de Deus para com a nação de Israel e para com a igreja. A obrigação da igreja hoje é executar as bênçãos que Deus mandou proferir sobre este mundo. Agora o julgamento deles com a nação de Israel é outra coisa. Não nos pertence, mas nos pertence tirar toda a inimizade, toda a barreira da inimizade. Porque o Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sem união não há bênção, não há o orvalho do Monte Hermon. Mas Deus diz lá no profeta Jeremias 31, 35 a 37. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, 35 e até o 37, diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. No dia que o sol deixar de brilhar, no dia que a lua não mais aparecer, no céu não tiver mais estrela e o mar não tiver mais o seu percurso, as suas ondas não obedecerem às suas leis físicas, dia que o universo for medido, todo o universo, altura, profundidade, for corretamente medido. E no dia que tudo isso deixar de existir, no dia que a lei de Deus deixar de ser executada por estes firmamentos, aí Deus vai rejeitar a nação de Israel. Deus não rejeita aquele a qual ele promete. Pode alguns, dentre alguns, o problema de Jesus ali era com o sacerdócio dos saduceus. Era com o sacerdócio, com a liderança, tal qual está exercendo hoje. Os saduceus haviam se enriquecido à custa de outros e não estavam exercendo o sacerdócio como deveria ser. Por quê? Porque eles não eram legítimos. Eles haviam adquirido por preço, por pagamento, a oportunidade de se tornar sacerdotes. Quantos hoje não estão fazendo assim? Não estão enriquecendo?
E a pergunta é, será que a estes Jesus não está fazendo uma purificação? Será que o que está acontecendo no mundo não é um exemplo da revolta, da vingança de Deus para com estes saduceus que estão infiltrados no sacerdócio, exercendo ilegitimamente a liderança numa parte da noiva que não lhes cabe? Mas o Senhor da vinha virá, mas o Senhor da vinha virá. Ele vai agir com justiça, porque cremos neste Deus que é promessa e que não nos rejeita, mesmo como ramo enxertado, mas o Senhor não nos rejeita, porque nós podemos ser incrédulos e infiéis, mas Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, é isto que a Bíblia diz. Nós somos mentirosos, o homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Ele não pode trair-se a si mesmo nas suas promessas. Portanto, confie sempre, porque o Senhor jamais rejeita aquele que dele se aproxima. Faça isso se você não fez ainda. Aproveite a oportunidade, porque Ele não rejeita. E todo tempo é oportuno. É o tempo da colheita que chegou. E o dono da vinha está vindo para acertar as contas, para fazer o juízo sobre esta terra. Aproveite.